por que um dia alguém, não é, levantou essa possibilidade de tratar o feto e não deixar para tratar a criança no pós-natal? Pelo seguinte, quando a coluninha do bebê está aberta, não se fecha adequadamente, o líquido amniótico, que fica dentro da bolsa das águas, vai ficar em contato com essas raízes nervosas e com a medula. E o sistema nervoso não foi feito para ficar em contato com o líquido amniótico. Esse líquido amniótico vai ficar lesando esse tecido que está exposto. Além disso, esse bebê continuamente fica perdendo o líquido que banha o sistema nervoso central. Ele perde esse líquido para a cavidade amniótica materna, para a bolsa das águas. E isso acaba prejudicando o desenvolvimento de algumas estruturas em volta do cérebro, que são estruturas que reabsorvem esse líquido. Então essas estruturas elas ficam preguiçosas. E depois se você deixar a criança intraútero o tempo todo com esse líquor drenando para fora do sistema nervoso central, quando você fecha a espinha bífida no pós-natal, esse líquido vai ter que ser reabsorvido por essas estruturas que pararam de desenvolver no meio da gestação. E isso é ruim para o cérebro do bebê e acaba prejudicando ainda mais a circulação licórica e prejudicando e levando a piora da ventriculomegalia. Então, a proposta foi, vamos tentar corrigir a espinha bífida no feto e ver se a gente tem resultados neurológicos melhores no pós-natal. E isso então começou a ser feito, até que foi feito um estudo importante que a gente chama de MOMS Trial. Essa sigla é a sigla para Management of Mielomeningocele Study, o manejo, a conduta da mielomeningocele, onde gestantes que apresentavam bebês com mielomeningocele foram divididas em 2 grupos aleatoriamente. Tá? Em um grupo, as pacientes eram submetidas a uma cirurgia intraútero, cirurgia fetal de correção da mielomeningocele, e o outro grupo, as pacientes eram submetidas à correção pós-natal da mielomeningocele, ou seja, e o que foi observado com isso? Que as gestantes que foram submetidas à correção fetal da mielomeningocele, essas crianças tinham menos sequelas neurológicas no segmento pós-natal, quando comparadas às crianças que deixaram para ser operadas depois do nascimento. Como eu mencionei, quando o cérebro é tracionado contra a medula, ele dificulta a circulação do líquido cerebral, e dificultando a circulação do líquido cerebral, isso leva a uma hidrocefalia. Essa hidrocefalia, dependendo da gravidade, depois que a criança nasce, mesmo que a mielomeningocele é corrigida, a criança precisa colocar um drenozinho que vai do sistema ventricular, de líquido de dentro do cérebro, até a cavidade abdominal, chama dreno ventrículo peritoneal. Porque se ela não colocar esse dreninho, a ventriculomegalia vai aumentando e a cabeça da criança vai aumentando. Dá uma hidrocefalia muito grave, isso é perigoso para a criança. Então, o que se observou? As crianças que eram operadas intraútero, elas tinham muito menos necessidade de colocar esse dreninho ventrículo peritoneal para evitar a hidrocefalia. E essas cifras são mais ou menos o seguinte: das crianças que são operadas no pós-natal, mais ou menos 85% delas vão precisar colocar o dreno ventrículo peritoneal. Das crianças operadas no intraútero, mais ou menos 40% delas vão precisar colocar o dreninho ventrículo peritoneal. Então, a cirurgia fetal contribuiu de uma certa maneira para reduzir a necessidade de ter que colocar o dreno ventrículo peritoneal no pós-natal. Por quê? Ao corrigir a espinha bífida intraútero, existe uma tendência dessas estruturas cerebrais voltarem
para o interior da calota craniana. Então o cerebelo, que era em banana, voltar a ter um aspecto mais normal. A circulação do líquor, que é o líquido que banha o cérebro, tende a normalizar e se acumular menos líquido no interior do cérebro do bebê. E dessa forma, reduzir a chance do dreno ventrículo-peritoneal. Além disso, fechando a mielomeningocele, nós voltamos a proteger o sistema nervoso, a medula e as raízes nervosas, contra o líquido que envolve o bebê. E isso se reflete, não é, nas alterações motoras que essas crianças podem ter depois do nascimento. Então, para ter uma ideia, das crianças que são operadas no pós-natal, 20% dessas crianças têm capacidade de andar sem o uso de aparelhos. A gente dobra essa possibilidade de deambulação sem o uso de aparelhos para 40% das crianças que são operadas no pré-natal. É lógico que esses números são genéricos, cada caso é um caso. Tem crianças que, quando vêm para consulta, que tem mielomeningocele, que já tem movimentos detectáveis nas perninhas, essa criança, quando é operada intraútero, tem uma chance muito grande desse bebê manter esse movimento depois. As crianças que, quando chegam na consulta, têm pouca dilatação do sistema ventricular, têm mais chance de não necessitar do dreno ventrículo-peritoneal no pós-natal. Então não é possível a gente generalizar esses números para todas as pacientes. Mas de uma maneira geral, a cirurgia para correção da mielomeningocele no feto demonstrou ao longo da história toda um benefício em favor do bebê, diminuindo as chances desse bebê ter sequelas neurológicas no pós-natal. Evitar esse dreno ventrículo-peritoneal é muito importante, porque toda criança que tem que pôr esse dreno tem que trocar ao longo da vida. E isso vai gradativamente rebaixando o QI dessas crianças. Então o grande mérito, na verdade, da cirurgia fetal foi reduzir a necessidade dos drenos ventrículo-peritoneais pós-natais.